Ao tratarmos então da unidade da espécie humana nessa próxima aula, né, nós vamos ver aqui que no Cantu ele diz que se tanto uma discussão da linha de Moisés, né, da narrativa feita por Moisés, quanto a feita por Lamarck, né, depois que vai ficar muito popular na biologia como um homem, como descendente entre um ancestral comum com um macaco, né, essas duas por mais distintas que elas pareçam ser, né, elas tentam de algum modo explicar a passagem do bruto para o racional, como é conhecido, né? Eu diria que racional aqui tem um sentido mais espiritual, né? De qualquer forma, ela busca responder como foi possível a passagem do estado bruto da natureza humana para seu estado espiritual, seu estado racional espiritual, né? E aí as buscas foram feitas de diversas formas, de modo que pudesse encontrar então um princípio da unidade da espécie humana, uma unidade da origem de uma humanidade. E a verdade é que isso nunca foi encontrado. E a ciência ela tem se preocupado desde o século XIX, pelo menos, com a questão chamada das raças, né? O século XIX vai ser a grande amplitude dos estudos a respeito de uma unidade humana que pudesse se buscar nos tipos raciais. Hoje elas já estariam em desuso, né? Mas o primeiro momento foi, vamos dizer, a moda da época, né? Os estudos dos crânios, por exemplo, para poder diferenciar os seres humanos, né? Hoje a genética assumiu essa posição, apesar de que a genética também tem um limite que pouca gente percebe, né? Por mais que você consiga fazer o recorte e dizer que o ser humano sei lá, é 0,1% diferente de seu código genético, né? Se ele fosse diferente de um outro ser, isso ainda não explicaria o ser humano, porque dentro dos tipos humanos, né, o fator cultural, por exemplo, ele é muito mais forte, né? Então, entre esses 0,1% de seres humanos, há mais diferença entre eles do que os 99% dos outros, do que entre um homem, né, e 99% dos outros animais, né? E o comportamento, por exemplo, entre os animais, ele é bem previsível, de modo que se diz que um animal não tem história. A história está encerrada no seu círculo de possibilidades. Um gato, por exemplo, não sabe da existência de outro gato que mora em Madrid. Só o ser humano, então, conseguiria ter história, né? Mas eu dizia lá do século XIX, quando estava em moda tentarem entender o homem pelo meio ambiente, né? Começaram a aparecer os estudos da influência do clima também em cima do ser humano, para que pudesse explicar esses diferentes tipos de homens, né? Era a grande época do naturalismo, como depois a crítica Gustavo Corsão vai fazer, dizendo que o naturalismo ele faz com que da espécie, né, que nós tiremos todos os comportamentos do indivíduo, né, que seria o maior erro do naturalismo. O Cesare Canturi coloca ele faz também daquela mesma forma que ele fez aquela discussão sobre a evolução da Terra, ele vai colocando cientistas famosos que começaram a trabalhar essa ideia da diferença dos tipos na origem humana, né? Ele coloca, por exemplo, o Blumenbach, às vezes aparece como Blumenbach, né? Que ele foi o primeiro a fixar classes por cor, forma dos cabelos e pelo crânio. E ele vai fazer aquela diferença que até hoje nós acreditamos, até hoje ela está fundamentada, né? Que é a caucásica, a etiópica, né? Ou a negra, a mongólica. Depois ele ainda aparece com a americana e com a malaia, que seriam formas de transição. E essa até hoje ela é mais ou menos aceita como a forma mais geral de classificar, separar os seres humanos, né? Depois o Humboldt ele vem com a ideia da separação pelo clima, o clima como
uma influência em certos tipos de grupos, né, que apareceria então no seu tom de pele. Mas a bem verdade é que nós não sabemos disso, né? E o Eric Feigen escreveu um livro, acho que não tem tradução para o português, mas um livro maravilhoso sobre a origem da ideia do racismo, por exemplo, né? Que é um termo que aparece no século XIX, foi criado por intelectuais. Portanto, não faz sentido nenhum nós procurarmos, como as pesquisas científicas hoje em dia fazem, procurar racismo, por exemplo, em Otelo de Shakespeare, né? Porque antigamente os seres humanos eles eram agrupados mais ou menos pela sua religião. A religião ela era o padrão de fundamento para classificar os diferentes tipos de homens, né? E não a cor da sua pele, que é um produto do século XIX, em boa medida. E aqui o Cesare Cantù está falando a respeito desse estudo, né? E de qualquer forma, a diferença entre esses homens também está relacionado. Esse é um passo muito importante no Cesare Cantù, porque ele já anteviu aquela discussão que nós vimos lá no Eugen Rosenstock-Huessy, que já seria século XX, que a linguagem ela deve ter começado alta e não baixa, como se imagina, em alto nível, né? E nessa origem da linguagem também nós poderíamos buscar os diferentes grupos humanos. Se a linguagem humana ela diz alguma coisa a respeito do homem, então ali ela contém também as suas diferenças, né? Nós podemos citar os estudos alemães que foram feitos no século XIX, até antes, né, na verdade, no classicismo alemão, eles descobriram a aproximação da língua alemã com alguma aproximação com os gregos. E depois, no século XIX, o Schlegel, né, que é um sujeito muito famoso, os dois, né, tanto o August quanto o Frederic, né, e eles conseguiram demonstrar, estava muito na moda, né, também os estudos orientalistas nessa época, mas eles conseguiram demonstrar que a língua alemã de alguma forma também tinha algum parentesco com algumas palavras que apareciam no persa, né? E até hoje isso não consegue se explicar, né? Não consegue se explicar, é uma incógnita muito grande. Em que tempo que isso se deu e em que tempo que essa aproximação acabou ocorrendo, né? Nos Vedas aparecem palavras que o teutônico ele tem muita relação com o que está ali escrito, né? E o Cesare Cantù cita o Giambattista Vico aqui, né? Quando Vico diz que as mesmas ideias nascidas de povos tão diferentes devem ter um fundo comum e profundo da verdade. E, por exemplo, se nós buscarmos a ideia da imortalidade, todos os povos, todas as religiões, eles trabalharam de algum modo com a ideia da imortalidade, né? Todo mundo teve uma resposta para a ideia da imortalidade da alma humana, ao seu modo, né? E essa é uma ideia fixa que todas as civilizações sempre trouxeram. Então, hoje, eu sei que hoje em dia, né, principalmente após Kant, o normal é buscarmos as diferenças culturais entre os povos no tempo, dando aquela interpretação de que não seria, de que a normalidade ela não existiria. Mas se nós repararmos com atenção, isso é uma grande besteira, porque por mais que apareçam essas diferenças, alguns fatores como o casamento, a mortalidade da vida e a mortalidade da alma, o ato de enterrar, né, ou o ato de cremar, mas o ato de cultuar os seus mortos, sempre existiram em todas as civilizações. Então, alguns padrões humanos, eles não são produtos sócio-históricos, né? Eles estão contidos na própria origem do homem. Depois que passa a Renascença, né, a entrada da modernidade, essa história volta novamente, né? E volta muito forte.
Começa-se ali a discussão entre racionalismo e empirismo. E, por exemplo, começa-se a discussão dos partidários do Thomas Hobbes e partidários de John Locke, por exemplo, né? E no fundo os dois estão falando de coisas inexistentes. Quando John Locke fala da origem da propriedade humana e Thomas Hobbes fala do estado de natureza, nós sabemos que, hoje em dia nós sabemos, né, o que naquela época ali era moda, que tudo isso não passava de, vamos dizer, de ideias, de concepções intelectuais que não tem nenhuma relação com a realidade, né? Nunca existiu o homem primitivo, que depois vai ser tão usado pelos iluministas, né? O homem em seu estado natural. Isso não passa de um produto intelectual, de uma falsificação da realidade, originário já dessa confusão que o racionalismo trouxe, né? De imaginar o famoso homem isolado, né? Depois no livro do Robinson Crusoe, por exemplo, você vê bem essa ideia, né, do homem que vai a uma ilha, e a partir dessa ilha ele vai abolir toda a forma de moral que ele aprendeu, né, e vai construir uma nova civilização. Só que você vê que ele toma por base aquilo que ele já conhecia, né? É impossível, né, romper totalmente com a tradição e inaugurar uma nova sociedade. Mas você vê que isso era, assim, na Europa era objeto de culto mesmo. Existe o famoso livro do Afonso Arinos de Melo Franco, O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa, excelente estudo, a respeito da festa de Rouen, que século XVI, tá? Depois que os europeus encontraram os índios aqui na América, muitos foram lá para a Europa e havia o famoso desfile de Rouen, que eles eram cultuados como objetos mesmo de exóticos, tá? A primeira relação que se tem até o século XVI ali é uma relação de seres exóticos que habitavam aqui na América, né? E isso na Europa será vamos dizer assim, a moda do século XVI. Então, vocês vão ver como isso vai ter uma influência tremenda na criação desses mitos, por exemplo, raciais, que depois acabam aparecendo como produtos do século XIX, que no fundo ele acaba sendo a construção daquilo que já no século XVI, já no início da modernidade ali, se trabalhava. Então, nós vamos vendo aquela ideia de como erros pequenos eles vão construindo erros cada vez mais significativos. No fundo, nós não sabemos a origem da humanidade. A melhor origem da humanidade que eu acho que nós podemos conceber é aquela que o Thomas Mann, mais uma vez, eu trago aqui lá no José e seus Irmãos, coloca o poço fundo, né, de cada homem que não sabe a sua origem, e a história é uma forma de recuperar essa origem. Mas toda vez que nós tentamos tirar conclusões sociais ou principalmente abstratas da origem do homem, da diferença, por exemplo, dos tipos de pele, e tentarmos encontrar algum padrão que seja mesmo genético, como é a situação atual, né? Mesmo por influência do clima ou por tamanho do crânio, tudo isso hoje vai sendo derrubado pouco a pouco. E, ao meu ver, né, a cultura ela seria a melhor forma de expressar essa diferença. Nós sabemos que os alemães
né? Cultura alemã, e a cultura eu chamo aqui de cultivo, ou seja, a alta cultura, e não só os costumes, né? Mas aquilo que o povo trabalha como o seu melhor, aquilo que é presença do seu povo na história. A cultura, por exemplo, dos alemães, nesse sentido, ela é diferente da cultura japonesa, né? E dentro dessa cultura há diferenças de espírito que explicaria então os processos da personalidade humana, né? Mas sempre lembrando que o fundamental é que cada ser humano ele tem um temperamento próprio, ele tem uma personalidade individual. E essa personalidade, essa pessoa, né, ela faz escolhas. E dessas escolhas diferentes que existiria então essa diferença do gênero humano, tá, no indivíduo. E não cometermos o erro do naturalismo de tomarmos da espécie a forma geral do ser humano, porque isso já se mostrou criador de inúmeros erros que vão levar a catástrofes, que o século XX foi o palco, né? O século XX ele vai ser o palco de todas essas catástrofes, de todos esses erros que pelo menos desde a origem da modernidade vem sendo carregados. Toda essa filosofia fajuta, né? Essas, principalmente ideias abstratas, por isso que eu odeio as doutrinas, né? As doutrinas são formas de emburrecer o ser humano, porque elas são formas de fechar o pensamento dentro de produtos intelectualizados e não dentro da verdade como ela se apresenta, da realidade. São formas de escaparmos dessa realidade e montarmos o ser humano como nós já temos a sua imagem. E isso foi o maior fator, na verdade, de todo o extermínio em massa que o século XX será o palco, né? O século XX foi o século mais sangrento de todos os tempos, o século mais violento, e ainda né? A quantidade de trabalhos que no século XX acabaram sendo publicados, dizendo que a Idade Média seria a Idade das Trevas, são inúmeros. E ele não olha para poucos autores, né, no século XX olharam para dentro dele mesmo, né, olharam para dentro do próprio século e viram a barbárie que ali acontecia, tá? Então o vídeo vem nesse sentido, alertando sobre a grande dificuldade de encontrar uma unidade da espécie humana, né? Na linguagem, na cultura seria mais fácil, seria um pouco melhor, mas mesmo assim tomarmos muito cuidado, e principalmente com a nova moda, que é dizer que essa unidade está na genética e que não haveria diferenças entre os seres humanos, já que os seus genes eles contêm praticamente a mesma, teriam a mesma carga genética, e nessa carga os seres humanos então eles seriam iguais, né? Isso é uma outra grande mentira do século XX, que qualquer pessoa comprova ao sair fora do seu país, né?